As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. Olá, bem-vindos às Quintas do Avante. Hoje ficamos à conversa com Rissa, rapper, produtor e ilustrador de Paredes, Distrito do Porto, um artista que se propõe a fundir o rap com música tradicional portuguesa, contando com muitas colaborações, com o álbum lançado do nome Diabos Me Levem, com letras bastante fortes, com pensamento social, crítico. Rissa mistura o rural e o urbano, vai buscar a tradição, misturando com a modernidade. Estivemos à conversa sobre vários temas da sua carreira e também uma visão social da música, do país e do mundo. Olá Rissa, muito obrigado por estares aqui nas Quintas do Avante connosco. É um prazer ter-te aqui. Começo por te perguntar o que é que significa a Festa do Avante para ti? Olha, olá Pedro, e obrigado mais uma vez pelo convite. As festas do Avante, eu nunca fui a nenhuma, nunca aconteceu eu ir. Tenho interesse eventualmente em ir, mas nunca aconteceu de forma ativa ir. Portanto, a única ideia que eu tenho das festas do Avante é que é capaz de ser talvez dos festivais de música e não só, não é? Mas é muito conhecido pela parte da festa, sobretudo pela parte da música. Se calhar talvez o festival em Portugal que junta melhor esta parte da música e do impacto cultural da música e que mistura com política e com vários ramos da política, não só esquerda ou a esquerda mais alinhada com o PCP, com o CDU, etc. Mas que eu sempre ouvi dizer que toda a gente ia lá ter. Lembro-me inclusive há uns anos de ver num programa, acho que era do Bruno Nogueira, e estava alguém do PSD lá a dizer que tinha ido a uma festa do Avante e que tinha sido grande loucura e não sei o quê. Portanto, é essa a ideia que eu tenho. Não sei se é a melhor, se é a pior, mas é essa que eu tenho. A Festa do Avante tem uma mensagem, como também disseste, tem uma mensagem social bastante vincada, tal como tu tens. E aí entroncamos então nas tuas letras. Porque é que decidiste começar a fazer música, escrever sobre aquilo que escreves? Opa, porque é que eu comecei a escrever? E porque a música? É assim, eu claramente sempre tive muitas inclinações artísticas naquilo que eu faço. O que quer que eu fizesse desde miúdo, tinha sempre um viés artístico de alguma forma. E sempre explorei um bocado de tudo, de escultura, de pintura, de banda desenhada, de ilustração, de escrita. E eu, na escola, sei lá, desde que me lembro, com composições da escola, não sei o quê, eu sempre escrevi muito bem e de forma muito imaginativa, e ali por volta do 7º ano, andava mais inspirado com as coisas das peças de teatro, que havia assim uma espécie de um teatro na escola, e na altura andávamos a dar o Alto da Barca de Gil Vicente, etc, e aquilo eu lembro que tinha uma parte de crítica muito forte à altura, não é? Ao que se passava na altura. Ou seja, eu gostava muito de juntar a parte da escrita a uma parte performativa, na altura com o teatro da escola, e inclusive a escrever peças ou adaptar peças. E eventualmente depois, e também no meu 7º, 8º ano, foi quando comecei a ouvir mais rap, mais música rap, e descobri aquilo. Para mim foi uma explosão na cabeça quando me mostraram aquilo. Eu, se não me engano, acho que a primeira música que eu ouvi assim de forma mais consciente de rap e rap tuga foi a Brilhantes Diamantes do Maze, do Serial e do Ace. E pronto, e a partir daí foi juntar duas coisas que eu adorava, que era a parte performativa e a parte da escrita, acima de tudo. A parte musical também, não é? A parte mais emotiva da coisa, mas inicialmente era muito naivo, muito ingênuo com a parte musical. Só depois, com o passar dos anos, é que fui
aprimorando essa parte. Portanto, eu não tenho nenhuma formação musical, convencional, clássica, o que quer que seja, e tudo o que eu sei fazer, que é muito pouco, e ainda hoje me acanho um bocado em dizer que sou músico, mas tudo aquilo que eu sei fazer aprendi por mim, com tutoriais na internet e de ouvido, acima de tudo, em consumir muito tipo de música, de todo o tipo de música, e absorver elementos daqui e dali, tentar reproduzir na minha música, e só mais recentemente, em colaboração com outros, sobretudo malta que toca mesmo instrumentos, e assim é que comecei também a aprender mais algumas coisas. Portanto, tem sido essa a minha jornada ao longo dos anos. Eu acho que a minha primeira música foi para aí, que lancei, que editei oficialmente, foi para aí em 2013. Portanto, já lá vão uns aninhos, já vão para aí 13 anos, desde que faço música oficialmente, digamos assim. E sentes que foste crescendo bastante nesse aspecto da criação. Tu crias primeiro a música, primeiro a letra, ou vais variando? O que é que te faz sentido? É assim, eu inicialmente dependia muito de ter um instrumental, né? Normalmente nós, rappers, trabalhamos assim, temos um beat, um instrumental, e escrevemos para ele e depois interpretamos e gravamos, e portanto é raro haver esta coisa da banda no rap. Hoje em dia há mais, mas a história normalmente do rap era alguém é responsável por fazer um instrumental, um beat, aquilo que nós chamamos produtor ou beatmaker, se calhar é mais correto, e depois o rapper escreve, interpreta e canta por cima. Portanto, esse sempre foi o meu processo, praticamente. Tinha que arranjar instrumentais que me apelassem a escrever sobre alguma coisa. Muitas vezes era assim um bocado de improviso que eu escrevia sobre um tema qualquer, outro via que aquele instrumental levava-me para um determinado tema. Inevitavelmente, com o passar dos anos e com essa experiência que eu fui adquirindo, deixei de precisar necessariamente ter uma base instrumental para escrever. E para escrever para músicas, não é? Porque escrever só por si eu sempre o fiz. Mas já me aconteceu alguns exercícios em que eu defino mais ou menos um BPM, não é? Um BPM, ou seja, uma velocidade, e tento escrever para isto. Ok? Pronto, e escrevo nisto, ou algum groove, algum ritmo que eu esteja a imaginar, nem que vá ao computador e meto só um loop de uma proporção qualquer para me ajudar a escrever. E depois posso construir por cima disso. Um exemplo de uma música que eu fiz assim foi, por exemplo, a Napoleão Precário, ou seja, primeiro tive a ideia, e eu normalmente até funciono muito assim, eu tenho ideias, já era mesmo fixe fazer uma música sobre este tema, ou sobre esta coisa, ou abordar a coisa de o que é ser homem, estás a ver? O que é ser homem? É ser um gajo duro, é ser um gajo que se abre, que fala dos sentimentos, o que é isto? Depois começa a apontar ideias sobre isso, e eventualmente duas uma, ou encontro um instrumental que casa com esse tema, ou tento criar um sozinho ou com a ajuda de alguém para ir de encontro a essa letra. Uhum. Tu na parte musical vais buscar muito da parte folclórica também, da parte das raízes, mais do norte de Portugal, não é? Certo. Sim. O que é que te leva a fazer essa espécie de fusão? Hoje em dia é mais comum haver, um pouco mais comum haver do que há uns anos atrás, essa busca pelas raízes da música portuguesa. Não é? Certo. Opa, portanto, essa linguagem de que tu falas foi mais assumida no meu segundo disco, no meu primeiro álbum mais a sério, digamos assim, que é o Diabos Me Levem, em que faz essa mistura. Mas no primeiro EP não tinha isso, não é? Era só um miúdo a fazer rap, a tentar emular o estilo de outros e a fazer várias coisas. Curiosamente, nesse EP tinha uma música que se chama Ela na Bolsa, que já tinha um bocado essa abordagem, ou seja, a parte instrumental, o sample em si não é necessariamente português, até é dos Balcãs, é de um filme do Costa Rica, mas aquilo puxou-me para aí, e não era um sample propriamente óbvio que qualquer pessoa do hip hop, do rap iria usar, precisamente porque é muito cheio, é muito floreado, estás a ver? E na altura estava a fazer um instrumental e aquilo começou-me a puxar para falar sobre o sítio de onde eu venho, né? Que neste caso é de Paredes, aqui na periferia do Porto. E que, apesar de não ser uma aldeia,
ou neste caso Paredes é um concelho, portanto não é que tenha aldeias, a aldeia já não existe há muitos anos em Paredes, mas são vilas que tentam ser cidades, que se tentam comportar como cidades, ou que se chamam cidades, mas que são vilas, na verdade, portanto, é como a maior parte de Portugal. Pá, e pronto, e nessa música retratei o que era viver num sítio assim. Mais ou menos por essa altura, também pá, entre 2014 e 2016, não sei precisar, em conversa com um amigo meu, com o Luís Monteiro, que é do Bloco de Esquerda, estava-lhe a falar desta coisa de fiz uma música assim e assado, não sei o quê. Ele, tens que ir ouvir o projeto de um gajo chamado Megafone, que era do João Aguardela. Aquilo é muito fixe, o gajo vai samplar coisas do Giacometti, do Armando Lessa e mistura com eletrónica. Eu fiquei com aquilo, com a pulga atrás da orelha, que é de género. Realmente, de género. Ou seja, a semelhança do que os americanos sempre fizeram, que era ir samplar jazz, blues, country, maioritariamente música negra americana, não é? Ou seja, irem buscar as suas próprias raízes para fazerem as bases do rap. Nós aqui em Portugal nunca tivemos muito essa abordagem. O máximo que tivemos foi o Sam da Kid a samplar o Carlos Paredes, ou seja, o máximo que tivemos era fado, era o pessoal a samplar fado, não é? Portanto, como se fado fosse o único género musical português, digamos assim. E aquilo, o bichinho ficou-me, fui ouvir as cenas do Megafone, andei ali de género, isto não deve ser propriamente fácil de se fazer, porque, sei lá, ir samplar ranchos folclóricos e música tradicional e tudo, isto é uma coisa que não tem nada a ver com o rap, estás a ver? É muito de género, é demasiado tempero em cima da carne. E, portanto, é um desafio, não é? Que tu abraçaste? Era um grande desafio. E sobretudo, para alguém como eu, que não tinha nenhuma formação musical, eu demorei muitos anos, portanto, isto foi para aí desde 2015, 2016, até 2019, 2020, que comecei a perceber como é que eu poderia adaptar a música tradicional portuguesa para um formato mais rap, digamos assim. E claro, a maior parte do processo passou por samplar músicas mais tradicionais, de coisas mais antigas a coisas mais recentes, algumas delas coisas do Giacometti também, ou seja, do Povo que Canta, do programa O Povo que Canta, que era só uma recolha de senhoras a cantar, portanto estamos a falar de coisas de há 60 anos atrás, ou 70, assim, mas coisas mais recentes também, de grupos que tocam agora. E para além da parte instrumental, o meu compromisso foi toda a imagética deste álbum em termos de escrita tem que estar contida neste universo. É o universo onde eu venho, portanto, por exemplo, coisas tão simples como falar de TikTok aqui e de relações pelo Instagram, o que quer que seja, não faz sentido, percebes? Tem que ser uma coisa que entre neste universo, nesta coisa hermética que está aqui, nesta bolha conservada, e tem que falar sempre através disto. E pronto, e aí surgem as imagens das maias, dos diabos, da alma penada, de uma alegoria que eu tenho lá, uma música que é sobre uma aranha. Pronto, ou seja, sempre por esse prisma, mesmo que eu quisesse falar de coisas atuais, mas sempre por um prisma metafórico. E pronto, e foi assim que cheguei aqui. Vais continuar agora nos novos trabalhos que tens? Entretanto, pergunto também o que é que tens em vista para breve, a nível de trabalhos de estúdio, mas vais continuar por essa via? Eu gostava muito, precisamente porque sinto que ainda há muito para explorar da minha parte, ok? E por um lado eu tenho algum receio, porque sinto que as coisas também já estão a ficar um bocado saturadas, é muita gente, de facto, agora a repescar a música tradicional portuguesa e as raízes portuguesas e etc. Mas acho que o caminho por onde eu quero ir não é se calhar o mais óbvio. E neste momento eu até tenho estado a trabalhar mais com uma rapaziada aí de Macedo Cabaleiros, que na verdade mora em Vila Real, que é o Mazeda
o Bruno Mazedo e o António Malta, que têm um conjunto chamado Batucada, e que deve estar para sair uma música na qual eu participei. Acho que já posso adiantar, e se calhar quando o programa sair já saiu a música eventualmente. E pronto, e na altura o convite surgiu-me de uma forma muito fixe até. A minha música, uma das minhas músicas desse disco estava a passar na rádio, e a namorada do Bruno, a Bia, ouviu a música e comentou com o Bruno, dizendo: olha, ouvi uma cena de um rapaz na rádio, pá, que é parecida com o que tu fazes. E ele foi ouvir e depois veio-me mandar mensagem, dizendo: olha, eu também faço cenas deste género, mandou-me, pá, 2 ou 3 músicas para ouvir. Pá, e fiquei todo contente, porque lá está, não é assim muito comum encontrar malta que faça a mesma coisa que eu, digamos assim, não me querendo estar aqui a armar em última bolacha do pacote, mas pronto, ou seja, não é uma coisa muito óbvia de uma abordagem mais jovem, por assim dizer, como é o rap ou música eletrónica, o que quer que seja, misturar com estas coisas. Pá, então, tipo, sim, claro, bora combinar qualquer coisa, não sei o quê. Pá, estive junto com eles em Vila Real, eles estiveram-me a mostrar algumas músicas deles, mandaram-me um instrumental que eu adorei e escrevi para isso. E lá está, mais uma vez, essa música chama-se Vida de Pastor, Vida do Diabo, uma coisa assim. Acho que ainda não decidimos bem o nome, mas aquilo era... Ele estava a ver um documentário sobre pastores lá daquela zona, e os pastores têm um ditado que é: vida de pastor, vida de senhor, rabo molhado, vida do diabo. Que é uma cena assim. Ou seja, que é esta coisa de, pá, ser pastor é incrível, é espetacular, um gajo anda ao ar livre, não é? Tem todo o tempo do mundo, mas quando as coisas dão para o torto, não é assim tão fácil ser pastor. Ou seja, da mesma forma que é muito bom, também é mesmo muito duro. Pá, e eu fiquei um bocado desneia, o que é que eu vou dizer aqui? Porque isto é muito, estás a ver, é muito trancado nesta coisa dos pastores. Pá, então arranjei ali uma metáfora sobre o que é ser pastor para cada um de nós, né? E um bocado inspirado naquele poema eu acho que não sei se é do Fernando Pessoa ou do Alberto Queiro, do rebanho, da coisa de eu ter um rebanho dentro de mim, não é? De vozes, de pensamentos, e eu sou o pastor de mim próprio e tenho que gerir isso tudo. Pá, entretanto estamos a trabalhar em mais coisas, eu e o Mazeda estamos a trabalhar num próximo disco, eventualmente há de ser o meu próximo disco, há de ser com o Mazeda, e está a seguir na mesma muito essa linha, até de ir buscar coisas mais do norte, digamos assim, tipo gaita de foles e bombos, tipo, coisas de caixas, assim mais de festa e tudo mais. Pá, e pronto, não sei quanto tempo é que vai demorar. Vamos ver como é que as coisas resultam. A par disso, também estou a fazer outras coisas com um amigo meu, com o Cass, que não tem nada a ver com este registro mais tradicional, é rap mais convencional, mas pronto, acaba por ser um bocadinho o refrigerante de vez em quando para uma pessoa voltar a fazer uma, sabes, comida caseira. Vais andando pelos vários caminhos, sim, ao mesmo Exatamente. tempo. É importante manter, tu tens muitas colaborações sempre, é importante também manter uma espécie de comunidade, não é? Uma espécie de criação comunitária que vocês fazem. Sim, sem dúvida. Com as parcerias que crias e que mantens? Opa, é assim, muitas vezes não é propriamente fácil trabalhar em equipa, e não é que seja por uma questão de egos, no meu caso não é tanto por aí, é mais uma questão de gestão de tempo, não é? E todos nós trabalhamos, a maior parte de nós que faz música, pelo menos das pessoas que eu conheço, trabalha das 9 às 6, tem um tempo limitado, e portanto conseguirmos estar juntos ou estarmos alinhados a fazer as coisas é muito difícil, e às vezes dá mesmo aquela vontade de, opá, eu devia aprender a gravar-me sozinho, a misturar sozinho, a masterizar sozinho, a fazer os beats sozinho, a escrever sozinho, fazer tudo sozinho. Mas a verdade é que para mim, pá, isso no final do dia também não tem assim tanta piada quanto isso, estás a ver? Primeiro, eu não aprendo tanto, e estes últimos anos demonstraram isso, que é eu a trabalhar com outros aprendo, cresço. Pá, e acho que se criam sempre sinergias e contactos e pontos muito mais interessantes do que uma pessoa estar a trabalhar isolado. Sobretudo, cada vez mais, não é? Uma coisa das redes sociais, em que parece que estamos todos virados só para nós próprios e para o nosso caminho e para o nosso estrelato, e com inteligências artificiais, agora que tu, pá, nada contra propriamente, porque também pode ser criticável o caminho que eu fiz enquanto músico, comparado ao caminho mais clássico,
mas tu hoje em dia, pá, podes não perceber mesmo nada de música e se calhar com os prompts, em 2 meses estás a fazer grandes músicas, estás a ver? E se calhar estás a lançar um álbum e tudo muito coerente. Portanto, acho que o caminho para nós artistas tem que passar muito pela coisa do erro, de assumir o erro, de sermos honestos, de não querer tudo perfeito e harmonioso na música e, acima de tudo, de colaborar e fazer coisas juntos. Acho que é isso que nos vai distinguir cada vez mais da inteligência artificial. Sim, é a parte humana da coisa, não é? Exato. Sim. Achas que hoje em dia tu tens o rap sempre como a tua base? Hoje em dia Portugal está mais apto a ouvir mais estilos diferentes do que estas novas gerações ouvem vários estilos, conseguem ouvir vários estilos ao mesmo tempo? Sentes que mudou? O teu público será mais jovem? Também por estar mais aberto ao tipo de música que fazes? Opa, o meu público não é propriamente mais jovem, ou seja, não é a malta que está ali entre os 16 e os 20 anos. Pode haver alguns, mas não é. Não é o meu tipo de público. Não é que eu não queira ou queira, não tem a ver com isso. É quem naturalmente se sente atraído. Organicamente, sim. Exatamente, pela música que eu faço, não é? Pá, eu diria que o meu público há de estar mais entre os 25 e os 35, os 40, por aí, provavelmente. Mas para mim mais importante do que isso, ou se a idade, ou se tenho muitos ouvintes ou não, que é isso que me deixa mesmo muito contente, é as pessoas que me ouvirem mesmo, com atenção, e quererem perceber melhor as letras, estás a ver? E não ouvem à primeira e já, está engraçado e tal, mas não perceberam mesmo a letra. Pá, eu sei que há coisas que são mais complicadas de perceber porque são muito pessoais, mas há outras que, com um bocadinho de esforço, tu chegas lá, estás a ver? E eu estou a dizer isto porque eu, enquanto ouvinte, sempre fui assim. Eu sempre fui de calma, esta letra é estranha, eu não a percebi à primeira, mas sinto que há aqui qualquer coisa. Então ia atrás dela e ia ler e tentar perceber e pegar em expressões que estavam lá pelo meio, de gente, esta expressão aqui está meio deslocada, deixa-me ver o que é que quer dizer esta expressão. E de repente, quando tu encontras a chave da metáfora, com caraças, o gajo estava a falar disto. Começa a fazer sentido, sim. Estás a ver? Abre-se umas janelas. Portanto, eu gosto muito disso e respeito mesmo muito e agradeço mesmo muito a quem me ouve dessa forma. Pá, e quem não me ouve também, mas para esse tipo de pessoas que se calhar ouve-me de forma mais superficial, tanto faz ser eu como outro qualquer, percebes? Portanto, não é tanto por aí que eu quero medir a minha música, se é que isso é correto. Sim. E em relação ao que estavas a dizer da malta hoje ser muito mais aberta, sem dúvida, e eu acho que isso se calhar até é mais da minha geração para a frente. Ou seja, eu, por exemplo, eu venho de mas eu venho de um grupo de amigos muito específico, de um grupo tipo de escola. Eu andei na Soares dos Reis e, portanto, a Soares dos Reis em que eu andei, à semelhança se calhar da António Rui, não era a Soares dos Reis dos anos 90 em que havia as pequenas tribos urbanas, estás a ver? Havia a malta do rap, do hip hop, e havia os metaleiros, e havia a malta do rock. Aquela Soares, toda a gente se misturava e dávamos todos uns com os outros. E eu, curiosamente, nunca tive muita malta do rap, tipo amigos, sabes, ou do sítio onde eu moro, o que quer que seja. Sempre foi muito mais até malta da eletrónica, do rock, do blues, do jazz. Portanto, isso para mim, enquanto artista, sempre foi muito fixe porque abria masas, estás a ver? Eu podia ir beber a outros sítios que não só o rap. E, portanto, para mim nunca foi estranho ouvir uma música de rap que soa um bocadinho meia jazz ou que soa um bocadinho a blues, ou estás a ver? Que não seja aquele formato mais convencional. E tal como eu, muita gente é assim. Portanto, por exemplo, eu acho que a maior parte das pessoas que me ouvem não são fãs hardcore de rap, não é aquele ouvinte só de rap, estás a ver? É malta que se calhar ouve mais coisas do indie e vai ouvir um bocado de tudo e também ouve rap. Tipo, é a mesma malta que se calhar ouve um Tyler, the Creator, estás a ver? Nesse aspecto. Sim. Acho isso muito fixe, porque no fundo a música o que está a fazer é servir de diálogo entre as várias pessoas e não de torre de Babel.
Sim. E é um pouco desengavetar, não é? Os estilos, Exato, os estilos da exato. música, Acho- assim. Acho que mais do que Pô, nunca, os géneros hoje em dia estão muito diluídos, sabes? claro, sim. Ouvir uma música de rap que está-te a soar tipo a grunge e tu ficas, que engraçado. O gajo é rapper, mas está a fazer uma música de meia Sim, grunge, sim, uma sim. coisa assim. Pá, isso é muito fixe. Até te abre novos caminhos aqui no cérebro quando ouvimos Exatamente, isso, né? exatamente. Achas que será possível um dia, não sei se também se almejas isso, viveres da música apenas? Portugal não prima muito por ter muito apoio à cultura, né? Como sabemos. Será que é possível vir a melhorar esse ponto? É possível músicos como tu poderem vir a viver disto? Opa, é para te ser honesto, acho que um gajo como eu não, eventualmente. Eu gostava que a música fizesse mais parte da minha vida, do meu dia a dia. Lá está, gostava que todas as semanas, pelo menos, que houvesse assim, um momento qualquer em que estou em estúdio, que estou a fazer alguma coisa, ou que estou a dar um concerto, estás a ver? Pá, há quem consiga viver da música, mas viver da música não é necessariamente fazeres uma carreira na música, não é? Sobretudo em Portugal. Acho que são muito poucos os exemplos que estão há anos e anos aí na berra. E na berra, não na berra não necessariamente estarem sempre a passar na rádio, mas que pá, conseguem ter uma estrutura de negócio, estás a ver? E estamos a falar se calhar de pá, Tony Carreiras e José Cides e malta por aí que vai-se aguentando, porque a verdade é que tu, enquanto artista, pelo menos aí a seu padrão, tu tens ali uma data de anos, assim, uns 10 anos em que estás na ribalta e depois há de aparecer outros nomes que te substituem e por aí fora, portanto, se tu estiveres na ribalta e estiveres a viver da música durante 10 anos, acho que é aproveitar ao máximo esse momento, quer seja pela experiência, quer seja pelo dinheiro, porque pá, também é importante, e se não tiveres tu a receber dinheiro enquanto artista, alguém está a receber por ti, portanto eu a coisa de receber dinheiro pela música a mim não me faz confusão absolutamente nenhuma, desde que tu faças aquilo que tu queres, que a tua música seja honesta e que estejas feliz a fazer aquilo, está tudo bem. Agora, acho muito difícil para uma pessoa como eu, em específico, que tenho música muito de nicho e não tenho uma coisa mais apelativa e etc., viver da música. Quer dizer, poderia, mas o estilo de vida que se calhar eu quero levar, percebes, não me permite. Tipo, pagar uma casa, sustentar uma família, se calhar fazer uma viagem nas férias de verão, não sei, estás a ver? Terás de ter sempre outra atividade, não é? Paralela. Certo, e depois é isso, não é? Mas também está tudo bem. Eu, para te ser honesto, o momento de vida em que estou é um bocado isso. Estou com um full-time das 9 às 6 como designer gráfico e nos meus tempos livres faço música. Se um dia destes a situação inverter e por acaso a música começa a ser a minha principal fonte de rendimento, eu ponho o design parado durante uns tempos e dedico mais à música, e quando tiver que voltar ao design volto. Uma pessoa tem que aproveitar aquilo que lhe aparece, eu acho, sabes? E não estar muito preocupado, será que estou a fazer a coisa correta ou não? Claro. Essa parte do design gráfico que tu trabalhas, é importante misturar isso também com a música que fazes, ou seja, a parte imagética que se cria tanto a nível digital para as plataformas diversas que têm áudio e imagem, como para os concertos. Cada vez mais a sociedade consome muita imagem, né? E então é importante para ti ter também essa parte. É sem dúvida, e lá está, por exemplo, este álbum que eu editei em 2023, o Diabos Me Levem, fui eu que fiz a capa, fui eu que fiz a parte da imagem, digamos assim, a par com os amigos meus com os mestria que trataram mais da parte de vídeo e de fotografia, mas tudo que é ilustração, merchandising, a capa do álbum, fui eu que tratei. Curiosamente, inicialmente não queria ser eu a tratar porque já estava tão farto do disco que sentia tipo, é preciso uma cabeça fresca aqui para ouvir isto e dar um output. Mas também não estava com muito mais dinheiro para estar a pagar alguém para fazer a capa. Eu tipo, olha, pronto, vou juntar o útil ao agradável e vou fazer eu isto.
E portanto, sim, ajuda muito a transportar para a parte da imagem aquilo que a minha música é, não é? E ajuda-me acima de tudo, o design gráfico, mais do que a parte visual, ajuda-me na parte da organização, sabes, de criar processos, criar sistemas. Cada vez estou a criar uma música, claro que eu quero fazer a música da forma mais orgânica e emocional possível, mas ajuda-me a definir etapas, ajuda-me a tomar decisões. O design gráfico é muito fixe para isso, porque tens a parte criativa, mas depois tens que começar a afunilar, tomar decisões e fechar coisas. E ajuda muito nessa parte. Na parte dos videoclipes também, normalmente eu já chego com uma ideia muito feita à beira de quem vai fazer os vídeos. Até tenho uma nota no telemóvel onde vou apontando ideias para shots, sabes? Para imagens, para planos de videoclipes com base nas músicas que eu tenho. Também para as performances ao vivo? Sim, também para a performance ao vivo, desde a parte da roupa, à cenografia, eventualmente. Por acaso, a cenografia deste álbum foi uma amiga minha, a Diana Queiroz, que trabalhou, mas lá está, mas sempre fomos batendo bolas, por assim dizer, sobre essa parte. Queria-te perguntar, normalmente tentamos sempre inserir aqui algum tema que esteja no momento e que até seja destacado no jornal Avante, por exemplo, algum tema social. Pega aqui neste tema de Cuba, se tens algo a dizer sobre isto, sobre esta tomada de posição agora sobre Cuba por parte dos Estados Unidos e sobre o que isso também pode ser como metáfora para o estado atual do mundo, não é? Olha, eu para te ser honesto, não estou a par do que está a passar em Cuba. Ou pelo menos ouvi assim por alto nas televisões. Eu tenho, nestes últimos meses, tenho andado mais desligado mesmo de forma ativa das coisas. Estou a precisar desse espaço e mesmo redes sociais, não tenho estado nas redes sociais nem nada. Precisamente por sentir que todos os dias, a toda hora, a todo minuto, eu tenho que estar informado. Qualquer um de nós tem que estar informado, sente-se uma espécie de obrigação moral, de culpa, quase, se não estiveres informado, se não souberes o que é que está a passar, se não tiveres uma opinião sobre as coisas, se não partilhares a tua opinião nas stories, com os amigos, no trabalho, em casa, tens que... lá está, és confrontado com um tema e tens que saber responder a isso, estás a ver? Se tu disseres, não sei, nem quero saber, parece mal, de género, pareces estúpido, pareces despreocupado e irresponsável. E esta coisa de estarmos constantemente, a toda a hora, informados sobre tudo o que está a acontecer em todo o lado do mundo, é muito desgastante também. E às vezes perdemos coisas na nossa vida, coisas familiares, percebes? De amigos, uma data de coisas que estamos tão absorvidos com a porcaria de um telemóvel à nossa frente que nos está a dizer como é que os outros estão a sentir, que tu esqueces de como é que tu estás a sentir. Ok? Eu sei que isto pode estar a soar individualista e pouco empático pelo sofrimento dos outros. Eu percebo o que queres dizer, que às vezes a procura de coisas tão distantes nos fazem esquecer daquilo que está aqui tão próximo e que é importante. Certo, isso, percebes? Ou seja, eu acho que também só tem que haver um equilíbrio. Acho que, como é óbvio, tens que te informar sobre as coisas e estar consciente e ter uma opinião no limite. Acho que não tens de ter uma opinião sobre tudo, porque, também não é possível tu teres uma opinião tua sobre tudo. As coisas demoram, às vezes há opiniões que demoram a formar-se na tua cabeça. Se ter uma opinião sobre determinado tema é estares alinhado com o que determinado grupo pensa, seja de amigos, seja político, seja religioso, o que quer que seja, então isso não é a tua opinião. Isso é uma opinião coletiva qualquer que se formou e tu estás simplesmente a ser um megafone daquela porcaria. Posto isto, e como é óbvio, eu não sei não sei ao certo o que é que está a passar em Cuba, mas estes últimos anos, não é? O que temos assistido em praticamente todo o mundo é uma viragem em termos políticos mais à direita, falando da Europa e dos Estados Unidos, uma direita conservadora, radical, muito, muito agressiva, que é democrática na medida em que joga no sistema democrático, mas que muitas vezes alia-se a forças não tão democráticas pela calada e nos bastidores.
O que os Estados Unidos estão a fazer vai muito em contra isso, e não me surpreende, vindo do Trump. Eu acho que o Trump, se calhar o primeiro mandato dele foi muito mais tranquilo, e o gajo a voltar agora, claro que ia voltar com muita mais força. Não surpreende ninguém o que ele está a fazer. Nem é só o Trump, tipo outros presidentes como o Bush, como o Nixon e etc. Já tiveram uma data de vezes este tipo de intervenções externas noutros países, em que muitas vezes a situação não lhes diz respeito. No entanto, os Estados Unidos, puseram na cabeça que são os polícias do mundo, claro que com todas as intenções por trás, não é? Independentemente do que possa achar ou não do Maduro e de como as coisas estão na Venezuela, para todos os efeitos, no final do dia, a Venezuela é um país soberano. Não cabia aos Estados Unidos entrar por ali adentro e fazer o que fez. No máximo, uma NATO, uma organização qualquer internacional, em que vários países chegam à conclusão que de facto é preciso uma intervenção para ajudar aquele país. Mas agora, só porque lembrar do dia para a noite, género, estes gajos estão a lixar aqui o negócio do petróleo, ou precisamos de puxar aqui um bocadinho pelo nosso petróleo, ou precisamos desviar a atenção de determinados assuntos dos fecheiros do Epstein e etc. Bora atacar aqui. E foi a Venezuela. O que é que foi agora há pouco tempo também? O Irão, uma cena toda do Irão também, e aliados a Israel também, que Israel não é flor que se cheire, toda a gente sabe isso. São momentos conturbados que estamos a viver, sim. Ou seja, estamos a voltar aos tempos de guerra. Se calhar o século XXI deve ter sido dos séculos mais pacíficos em toda a história da humanidade, mas a verdade é que estamos a voltar a essa situação de guerra, de várias guerras pelo mundo todo, pequenas guerras. Não estamos em situação de guerra mundial, acho que estamos mais próximos de uma situação de guerra fria, provavelmente, por causa da questão nuclear, não é? Porque a partir do momento em que um dos países lembra-se de usar essa força, os outros também, e vamos todos de vela. E a par disso, acho que lá está, como sempre, a guerra serve um propósito maior, muitas vezes, que é a parte dos negócios, parte da bolsa. E quem paga é sempre o povo, não é, Rissa? Estamos mesmo a chegar ao fim. Muito obrigado por ter estado connosco. Esperamos ver-te em breve, seja na festa do Avante, que esperamos mesmo que sim, ou noutros sítios por aí pelo país. Muito obrigado, Rissa, e bom trabalho, continuação de bom trabalho. Obrigado. Um abraço. Igualmente. Grande abraço. Obrigado. E assim foi a conversa com Rissa. Não se esqueçam de estar atentos às novidades que aí vêm sobre a Festa do Avante 2026. E até ao próximo episódio das Quintas do Avante. As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.